Voltando ao nosso estudo sobre o livro do Êxodo, antes de nós prosseguirmos, você que está conosco já há 2 vídeos, quando nós tivemos a introdução e a primeira parte, hoje nós vamos para o prosseguimento, que você possa estar compartilhando esse vídeo para as pessoas que queiram aprender mais da palavra do Senhor. Nós estamos procurando trazer aqui um relato histórico, teológico com relação às Escrituras Sagradas de uma forma mais simples, mais objetiva, para que haja compreensão. Lembrando, quando você estiver estudando esse livro, que você possa estar olhando para os textos, se preciso for parar, analisar o texto e dar continuidade. Ok? Qualquer dúvida, qualquer questão que queira trazer em relação a isso, possa estar nos procurando mesmo à distância. A gente pode estar aí sendo útil naquilo que temos de conhecimento para estar auxiliando. Olhando ainda para o capítulo 2, o vídeo anterior a gente falou do capítulo 1 até o capítulo 2, o capítulo 2, do verso 11 a 25, nós vamos ver um pouco mais da história então de Moisés, em relação a tudo aquilo que Deus tinha, de objetivo no seu nascimento, em salvá-lo, em protegê-lo, em levá-lo até a terra de Midian, preparar todo o ambiente para que ele pudesse estar retornando ao Egito e ser o libertador do povo de Deus. Olhando para a história, então, nesse livro, nós vemos agora, então, o nascimento de um menino, em que, meio ao atestado de morte iminente que estava sobre sua vida, ele teve essa vida preservada. Qual o motivo? É isso que nós vemos aqui na continuação então, do capítulo 2, verso 11 a 25, a história de Moisés. Agora então, Moisés é conduzido do Egito para a terra de Midian, onde ele vai estar ali diante da chamada divina sobre a sua vida, onde Deus vai chamá-lo, convocá-lo, para que ele possa ser o libertador do povo de Deus. No vídeo anterior a gente falou um pouco o motivo dele ir até a terra de Midian, e agora ele já indo à terra de Midian, ele vai ter o chamado de Deus sobre si. A vida de Moisés, antes de sua chamada, ele está apresentado pelo menos em 2 textos nesse livro, no capítulo 2, do verso 1 a 10, e no capítulo 2, do verso 11 até o verso de número 22. O nascimento de Moisés, o seu nascimento é a resposta da última medida de Faraó, o capítulo 2, do verso 1 até o verso 22, que começa e termina com a notícia de mais um nascimento. Ecoando, trazendo aquele tema que nós vimos no texto anterior, da fecundidade desse povo, daquela bênção de Deus prometida a Abraão, que está tomando seu corpo, não na sua totalidade ainda, mas de forma parcial, mesmo que isso venha a gerar problemas naquele momento para a vida desse povo. Êxodo capítulo 1, verso 7 fala sobre o crescimento desse povo. Também traz para nós o significado que foi dado aos nomes, principalmente de 2 meninos. Está em Êxodo capítulo 10, capítulo 2, desculpa, verso 10 e verso 22, que eu gostaria de recordar aqui. Sendo o menino já grande, ela o trouxe a filha do faraó, a qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Lembrando que Moisés também tem o nome Tutmoses, que nós vimos lá, que é o nome egípcio, que traz um outro significado que não este. Esse está no vídeo anterior, ok? Verso 22. Nós vemos agora Moisés já casado, e tendo seus filhos, e o primeiro filho que é concebido, a qual, verso 22, deu à luz um filho, a quem chamou de Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Contando a história dele mesmo, quando ele traz esse nome para o seu filho, colocando aquilo que ele está vivendo naquele momento.
Ele está em Midian, em terra estranha para ele naquele momento, de forma peregrina. Não era que ele estaria ali de forma permanente. Os temas das passagens são enfatizados pela repetição que nós temos aqui também, né, do capítulo 2, do verso 1 a 10, e do capítulo 2, do verso 11 a 22, nós temos 7 vezes sendo repetido, né, a palavra filho ou filha no capítulo 2, verso 1 a 10, e 7 vezes a repetição da palavra homem, capítulo 2, verso 1 a 22, para mostrar o quê? O crescimento, o desenvolvimento, né? E também aquilo que foi como filho, como criança, né? Como protegido do Senhor naquele momento também. Okay? Então nós temos aqui temas, né, de Moisés criança, temas de Moisés homem já adulto. Também nos primeiros textos do capítulo 2 até o verso 10, Moisés é visto como objeto passivo do cuidado da parte de mulheres. Esse Moisés criança. Já no no verso 11 a 22 desse capítulo 2, ele já é um sujeito ativo e até mesmo, né, violento, né, quando nós vemos ali a questão dele matar aquele egípcio que está maltratando alguém do seu povo. O que nós temos aqui? Nós temos aqui o futuro libertador de Israel que está sendo revelado já desde o seu nascimento. Moisés, então, o menino já grande, então é entregue agora à filha de Faraó, lembrando que a sua mãe, né, se torna ama de leite dele, e ele fica por cerca de 3 anos com a sua mãe, e ali nesse período a mãe coloca sobre a vida daquela criança também todo o ensinamento da sua família, do seu povo, e ele vai aprender isso daí nesses 3 primeiros anos da sua vida. Já agora, homem feito, ele sai e vê as aflições do seu povo. Verso 11 do capítulo 2. Vê um membro do povo hebreu sendo espancado por um egípcio. Aquilo que nos seus 3 primeiros anos de vida é colocado, né, sobre ele, com relação a esse povo, mesmo que ele passou todo o período como filho da filha de Faraó, nós vamos ver que algo estava embutido dentro da sua mente. E quando ele vê o egípcio maltratando um hebreu, ele vai se colocar em favor do hebreu. Ele não vai se colocar como um egípcio naquele momento. E em sua reação, então, né, que naquele momento foi violenta, ele mata e enterra o egípcio. É o que está nesse texto que nós vemos no capítulo 2, do verso 10 em diante. Nessa reação, então, ele se identifica com um povo aflito e ele se identifica a esse povo como pertencente ao seu povo, a ele, né, naquele momento. Moisés, então, age de forma secreta por lhe faltar o que? Naquele momento, autoridade para ele estar agindo em favor desse povo. O verso de número 12. Né? Por isso que ele enterra aquele egípcio, né, de forma secreta. Né? Mas no dia seguinte, o que acontece? Moisés novamente andando, né, junto a esse povo, ele presencia agora mais uma briga, mais uma discussão, né, mais um espancamento, mas agora entre dois do povo hebreu. Os dois são hebreus. E ele vai julgar um deles como culpado. E quando ele julga um deles como culpado, a pergunta que vem para ele é essa: por que espanca o teu próximo? Verso 13. Moisés é motivado então pelo quê? Pelo desejo de que haja justiça entre os homens, principalmente entre os seus, aquele povo hebreu. Né? Por que você está fazendo isso? Mas o hebreu que espancava naquele momento ao seu próximo, mostra algo aqui nesse relato da história de Davi, que Moisés, de Moisés, que Moisés ainda não tinha também, autoridade também para julgar entre os seus irmãos. Verso 14. Né? Ele vai questionar a Moisés naquele momento de querer fazer juízo entre os dois. Né? Por quê? Moisés ainda não tem autoridade.
né? Moisés não tem autoridade para se levantar contra o Egito, Moisés não tem autoridade ainda para ser profeta, juiz, né, diante do seu povo também. Por isso que, temendo a Faraó, o que restava para Moisés? Fugir do Egito. E ele vai para a terra, então, de Midian, onde ele se assenta junto a um poço, diz o verso 15, porque ele está ali cansado, tem sede, né, e encontra esse poço, e ali ele se assenta para descansar e para poder também se refrescar. Vêm 7 moças para tirar água para o seu rebanho. E elas são, então, o quê? Naquele momento ele está ali, né, só observando. Havia alguns outros pastores na terra de Midian que também ocupavam aquele lugar para trazer, né, o seu rebanho, né, e esses vão tentar enxotar, né, aquelas mulheres. Né? Então Moisés se levanta novamente como um defensor, no capítulo 2, verso 19. O seu motivo era o quê? Novamente, trazer justiça. Mas justiça agora não aquela justiça perante o seu povo, mas também justiça perante aquelas midianitas, mostrando que a justiça que Moisés via e a justiça que ele era levado a agir estava além, ultrapassando os limites do seu próprio povo hebreu. Por quê? Porque Moisés já estava sendo preparado para ser o libertador do povo de Israel. Né? E nós vamos ver que um povo hebreu, além daquele que está no Egito, nós veremos futuramente, né, vai estar também integrando a esse povo. Né? Por quê? Esses midianitas também, por mais que sejam estrangeiros, né, nesse sentido, são também, de uma forma de laços, né, de famílias, próximo ao povo também daqueles hebreus que estão na terra do Egito. Mas o que nós vemos aqui em Moisés, nesse sentido, é que Moisés realmente sabe que existe uma justiça, e essa justiça é também de um cunho social, e ele está atento, ele está olhando para a sociedade ao seu redor, né, e querendo o quê? Realmente que as pessoas vivam de forma justas. Moisés, então, mostra nesse ponto que ele se identifica em especial com povos oprimidos, com pessoas oprimidas. Verso 11, verso 17 do capítulo 2 nos mostra isso. Naqueles dias, verso 11, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu seus labores penosos e viu certo egípcio espancando um hebreu do seu povo. Ele se identifica com esse povo oprimido. Verso 17. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Moisés se identifica também com aquelas mulheres que estão sendo oprimidas. Né? Nós vemos isso, então, presente, né, na vida de Moisés, né? A sua preocupação em relação à justiça, e que implica na sua vida um envolvimento emocional e ativo. Tudo isso nos mostra que a libertação dos escravos terá de ser realizada por alguém que não é escravo e que pode se identificar com esse povo. Não é escravo, mas está pertencente à vida desse povo. Por isso que Moisés é hebreu de origem, e por mais que ele se identifica com os egípcios, ele vai se identificar muito mais com os hebreus. Nós vemos isso no verso 10 e verso 19 do capítulo 2. Sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, a sua mãe, trouxe para a filha de Faraó, a qual passou ele a ser filho. Ele se identifica como um egípcio, ele é filho da filha de Faraó, e esta lhe dá o nome de Moisés. Né? Nós vemos isso, verso 19. Responderam elas: um egípcio nos livrou da mão dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Aquelas mulheres, né, que são salvas
né, por Moisés naquele momento, ao qual elas estão sendo oprimidas pelos outros pastores, elas o identificam como um egípcio também. Mas Moisés, né, na sua vida de forma plena, ele vai se identificar como povo hebreu. Né? Isso está lá em Hebreus capítulo 11, quando nós temos lá o relato dos heróis da fé, do verso 25 ao verso 27, quando fala sobre Moisés. Né? Por mais que ele tenha sido ensinado, tenha sido vivido dentro da nação egípcia como um egípcio, ele escolheu ser um hebreu. Né? Isso que nós vemos também. Né? E ele vai se identificar com as moças desconhecidas de Midian depois também como um hebreu e não como um egípcio. Voltando para Midian, Moisés recebe então uma lição de hospitalidade depois que ele defende aquelas mulheres, através do pai dessas moças, ao ser levado para a casa dele, né, através das suas filhas. Né? Esse pai se chamava Reuel, né? Às vezes nós queremos falar e lembrar que esse pai se chamava Jetro. Jetro era uma posição de destaque porque ele era um sacerdote medianita. Jetro é posição, né? Seria como que colocasse como um ofício na sua vida. O seu nome era Reuel. Em Midian, então, o que acontece? Moisés também ganha uma esposa para si, verso 21. Né? A Reuel, então, faz o casamento da sua filha, né, Zípora, com Moisés. E ali ele também tem um filho que ele vai chamar então de Gerson, conforme nós vimos aqui, mostrando que ele, por mais que esteja agora constituindo uma família na casa de Reuel, né, um sacerdote medianita, casando com a sua filha, né, ele ainda se sente o quê? Ele se sente peregrino em terra estranha. Em Midian, Moisés vai ter também o quê? Algo mais do que esse momento. Ele vai ter o seu primeiro encontro com Deus, com o Deus do seu povo. Né? Isso está relatado então no capítulo 3, verso 1 a 4 e no verso 17, quando ele está ali apacentando o rebanho do seu sogro Reuel, né, sacerdote de Midian, por isso Jetro, né, levando para o lado oriental do deserto, ele chega ao Monte de Deus, ou ao Monte Horebe. Onde que é o Monte Horebe? É ali na Cordilheira do Sinai, que depois nós vamos entender como Monte Sinai, como nós vimos, mas ele sobe depois para receber as leis de Deus, justamente nesse monte aonde ele tem o seu primeiro encontro com Deus, o Monte Horebe, dentro da Cordilheira do Sinai. Tudo isso é resultado do quê? Olhando para Moisés, da sua identificação. Um homem que se identifica com um povo oprimido, né, e se coloca diante desse povo, mas ele também olha para aqueles que estão oprimidos ao seu redor também, né, os estrangeiros oprimidos, quando lembramos de Midian. Em Midian também, como nós já vimos, Moisés chama seu filho no verso 22 de Gerson, reconhecendo então o fato de ele ser peregrino nessa terra, que era uma terra estranha. Por quê? Porque terra estranha também? Porque ainda falta promessa a Abraão da terra de Canaã, que ainda não se cumpriu. Está sendo cumprido o quê? Um povo que se forma, um povo que cresce, um povo que é fecundo, que é parte da promessa de Deus a Abraão, mas que ainda vai se concretizar na terra da promessa. E Moisés se sente então como um estrangeiro, como um peregrino em terra estranha, identificando também com os que estão o quê? Estrangeiros no Egito, o seu povo hebreu, que continua sendo injustiçado e que não tem condições de se defenderem. Algumas lições importantes que Moisés está aprendendo em tudo isso e que o Novo Testamento vai mostrar em relação ao povo de Deus. Atos capítulo 7, verso 27, vai interpretar a experiência de Moisés desta forma. Moisés é rejeitado por um do seu próprio povo, assim o povo sempre rejeita também o servo que Deus envia, porque Moisés, como libertador, ele vai ser rejeitado pelo seu próprio povo, né? O seu povo também, embora ele esteja ali como instrumento de Deus,
esse povo vai rejeitá-lo, na verdade rejeitando não a Moisés, mas rejeitando a própria vontade de Deus na sua vida. Atos capítulo 7, verso 27 diz assim para nós: Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Moisés, então sendo rejeitado pelo seu próprio povo. Em Midian, Moisés é aceito cordialmente. Isso nós vemos ali na família de Reuel. Enquanto, diante do seu povo, ele foi rejeitado. Foi a causa dele também sair da terra do Egito e ir para Midian. E a rejeição, então, é sinal o quê? Daquilo que vai acontecer futuramente, quando o povo, já libertado por Deus, vai se rebelar contra o seu libertador. Esse libertador também enviado por Deus. A gente vai ver isso na história da peregrinação no deserto, quando esse povo se rebela. Enquanto Moisés está em Midian, o povo geme, o povo clama. Está no capítulo 2, o verso 23. Decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. No Egito, então, o faraó, que perseguia Moisés e que expulsou Moisés do Egito, ele morre. E o que trará isso para o futuro? Um novo governante sobe ao trono, que não conhece Moisés. Esse povo ainda está escravo, esse povo começa então o quê? Começa a clamar, a clamar por causa da sua escravidão, por causa da opressão sobre eles. Moisés agora corre menos risco para voltar, porque aquele faraó que o perseguia e que não o deixaria voltar em vida por ter expulsado Moisés, ele já estava morto. Então mostra que até nessa história toda, até um mensageiro de Deus não tem que arriscar a sua vida desnecessariamente. Não precisa fazer isso na sua vida. Muitas vezes nós vemos atitudes afoitas. Moisés não, ele aguardou o momento de Deus, da forma que Deus assim o quis, para ele ter menos risco para retornar à terra do Egito. Deuteronômio, a segunda lei, o livro de Deuteronômio, no capítulo 6, até interessante, verso 16, ele diz assim: Não tentarás o Senhor teu Deus como tentaram em Massá. Quando nós vemos aqui sobre a obediência à lei de Deus. E vemos nessa história aqui que o Senhor Deus é um Deus zeloso, o Senhor está no meio do seu povo, mas não podemos tentar a Deus. E temos que aprender a viver segundo a sua vontade. E Moisés viveu segundo a vontade de Deus. Nós vamos ver relatos sobre isso também em 1 Samuel capítulo 16, verso 1 a 3, e em Mateus capítulo 2, verso 20. O mensageiro de Deus não tem que se arriscar a sua vida desnecessariamente. Isso vemos também em Moisés aguardando o momento para o seu retorno. No Egito, o povo clama. Mas nós não vemos aqui o relato dizendo que esse povo está orando, pedindo a Deus a libertação. Ele está clamando, esse povo está gemendo, esse povo está angustiado. É o que o texto vem mostrar para nós. Decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito, verso 23, os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Deus ouve. Deus se preocupa com todos os homens. Deus está atento a tudo o que acontece sobre a face da terra. O povo clamou. Não clamou, o texto não diz que clamou a Deus, mas Deus estava ouvindo o clamor desse povo. Deus estava ouvindo o que esse povo estava falando sobre a injustiça, sobre todo o peso que estava sobre eles. Aqui vemos que os hebreus, que futuramente vai ser chamado Israel, estão numa relação especial com Deus. Deus está com um olhar
né, sobre a vida desse povo, né, pela promessa que Deus faz, pela aliança que ele faz com Abraão. Né, ele olha para isso. Essa relação especial, né, que nós vemos aqui também no começo do relato do livro de Êxodo, é a aliança de Deus com o seu povo. Deus se lembra, quando esse povo clama, quando esse povo geme, Deus se lembra de ter estabelecido com Abraão, com Isaac, com Jacó uma aliança. Assim então, o Êxodo diz que Deus ouve, se lembra e atenta. Olha o que diz os versos 24 e 25, depois que esse povo está clamando, gemendo. Ouvindo Deus o seu gemido, Deus ouve o seu gemido, lembrou-se da aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, da aliança que Deus fez com os patriarcas, e olhou, Deus viu os filhos de Israel e atentou para a sua condição. A aliança de Deus para conosco é isso. Deus jamais vai deixar de nos ouvir, Deus não vai se esquecer de nós e Deus está atento a todas as coisas na nossa vida. É isso que nós vemos nesse relato. Porque a aliança está cumprida em partes. O grande número de descendentes de Abraão existe, mas ainda falta a terra, falta a Canaã, assim como nós, em partes, somos o povo de Deus sobre a face da terra, mas ainda não entramos na promessa de novos céus e nova terra, na nossa Canaã celestial. Da mesma forma, Deus ouve, Deus se lembra e Deus atenta, porque há uma aliança estabelecida com seu povo sobre a face da terra. E o que Deus fará agora no livro de Êxodo? Além de Moisés mostrar preocupação com a justiça, que nós vimos, Deus se lembra então da sua aliança e vai mostrar a sua fidelidade para com a vida desse povo. Isso nós vamos ver no próximo vídeo, né, que eu convido você a estar seguindo conosco. Né? Até aqui nós vemos esse relato, então, nessa experiência de Deus preparando todo o momento na vida de Israel, na vida de Moisés, né, em relação a esse povo, aos hebreus, né, futuramente Israel, né, trazendo sobre si, né, a sua aliança estabelecida com esse povo, da mesma forma que Deus age com a sua igreja sobre a face da terra hoje. Né, espero que tenha compreendido. Dúvidas, né, fale conosco, né, para nós estarmos aí sanando as dúvidas se couber a esse momento. Próximo vídeo nós vamos dar prosseguimento a isso. Forte abraço desse irmão em Cristo. Continuamos firmes. Divulgue esse vídeo para mais pessoas, para nós estarmos conhecendo cada vez mais o relato da história da salvação contida nas Sagradas Escrituras. Deus abençoe a sua vida, seu lar, né, e tudo aquilo que você vier a realizar sobre a face da terra.